Esta é a rádio do site Nossa Senhora do Rosário de Lepanto. Aqui você obtém informações, estudos e temas católicos. Tudo sobre a nossa Santa Igreja. Nosso endereço é ansrlepanto.com.br. É urgente, basta a banalização e a profanação. Faz-me lembrar a parábola da festa do rei. Quando então, rejeitado o seu convite pelos seus servos, o rei mandou que seus imediatos mais fiéis fossem às estradas convidar a todos os passantes para a festa. E sua casa ficou cheia de gente de toda espécie. Porém, em momento posterior, o rei passeou entre os festejantes e verificou de perto a roupagem de um por um. E aquele que não se trajava dignamente ordenou que o prendessem e o julgassem na prisão. Os anteriormente eleitos são comumente considerados como Israel ou os fariseus. Junto dos doutores da lei e dos sacerdotes do templo. Mas nesta nossa época, poderíamos considerar o momento pré-conciliar com toda a sua hipocrisia, ou apenas poderíamos considerar a nós mesmos como os multi-especificados, passantes das estradas. As gerações de 1950, de 1960, de 1970 e de 1980. Ou os filhos do pós-guerra, porque de outro modo nunca aceitaríamos o Evangelho, a missa, os sacramentos, ou seja, a doutrina, a tradição e o magistério. Enfim, a catolicidade de sempre. Foi dada por Deus uma extraordinária misericórdia à nossa geração. Onde abundou o pecado, superabundou a misericórdia. Aquilo que pertence exclusivamente a Cristo, como a liturgia, ele deixou que lhe fosse subtraído para que o homem fosse festejado, ouvido ou oferecido. No seu lugar, enquanto ele permanece como o único que conhece o Pai. Pois só aquele que vem de Deus, esse é que viu o Pai. Isso está em Jó 6,46. Portanto, aquele digno de receber o livro e abrir suas páginas seladas, o único nome dado abaixo dos céus pelo qual o homem pode ser salvo. O único Salvador é o sacerdote real e eterno, que renova seu sacrifício ao Pai para favorecer os homens e tornar a estes possível que participem de sua glória. Pois quem quiser se gloriar, que se glorie no Senhor.
Sim, subtraímos de Cristo a honra devida ao seu nome e ao seu sacrifício. Agora chega. Os anjos reclamam e clamam ao mais alto dos céus. Antes da parte mais sublime do festim sem fim que já se aproxima, será necessário que o rei passeie entre os seus convidados de última hora para verificar se suas vestes estão condignas. E então terá de ser devolvido ao rei o que lhe foi tirado. O seu sacrifício, a sua maior glória, não lhe será tirada e nem diminuída sem que o permita, e até quando o quiser. Mas, necessariamente, com o seu termo. Um novo movimento litúrgico. O cardeal Antônio Canizares, prefeito da Congregação para o Culto Divino, concedeu uma entrevista muito interessante ao vaticanista Paolo Rodari. O cardeal, entre outras coisas, fala da necessidade de fazer nascer na Igreja um novo movimento litúrgico. Aliás, Bento XVI, quando ainda era o cardeal Ratzinger, publicou um livro, Introdução ao Espírito da Liturgia, no qual expressa seu desejo de que na Igreja aconteça um novo movimento litúrgico. Assim vê-se bem a comunhão de ideias e propósitos que une o cardeal Canizares a Bento XVI. A necessidade de um novo movimento litúrgico se impõe aos tempos atuais porque hoje, talvez mais do que nunca, a autêntica sensibilidade litúrgica ocorre o sério perigo de esvaiar-se da consciência dos fiéis em geral. O cardeal Ratzinger, no seu Introdução ao Espírito da Liturgia, diz que o tesouro litúrgico da Igreja assemelha-se nos tempos atuais a um afresco que corre o risco de desaparecer em virtude da afluência agressiva daqueles que frequentemente o tocam com mãos insensíveis. O afresco, para ser protegido, não pode, evidentemente, ser escondido ou distanciado do povo de Deus. Mas é urgente criar meios para protegê-lo de uma agressividade descabida. E o grande meio de protegê-lo consiste em impulsionar em toda a Igreja, na hora presente, um verdadeiro movimento litúrgico que nos torne mais conscientes do riquíssimo tesouro da liturgia. E assim, mais aptos a celebrar o culto divino como convém, e acolher a vida que Deus nos comunica por meio das ações litúrgicas da Igreja Esposa de Cristo. Bento XVI tem provocado, como pode, o tão almejado novo movimento litúrgico. Sobretudo com seu exemplo, o modo de o Papa celebrar a sua
piedade e reverência para com os sagrados mistérios, a reivindicação por palavras e gestos da centralidade de Deus no culto. O resgate de signos litúrgicos pertencentes à rica tradição da Igreja. A colocação do crucifixo no centro do altar e etc. Tudo isso tem já causado uma boa impressão em bispos e padres que anteriormente robustecidos procuram seguir os passos do Vigário de Cristo na terra em sua luta contra a secularização da liturgia. A belíssima homilia da noite de Natal, Bento XVI disse que a liturgia é a primeira prioridade, todo o resto vem depois. E convidou a colocar em segundo plano outras ocupações, por mais importantes que sejam, para nos encaminhar para Deus, para deixar que Ele entre em nossa vida e em nosso tempo. Creio que a grande chave interpretativa do pontificado de Bento XVI seja a primazia de Deus. Primazia que se deve manifestar, antes de tudo, nas ações sagradas da liturgia. O prefeito da Congregação para o Culto Divino concedeu uma entrevista e num dos trechos ele diz: só uma igreja que viva da verdade da liturgia será capaz de dar o único que pode renovar, transformar e recriar o mundo. Deus, só Deus e sua graça. O mais próprio da liturgia é a presença de Deus. A liturgia é obra salvífica e regeneradora de Deus. Comunicação e participação de seu amor misericordioso. Adoração, reconhecimento de Deus é o que simplesmente nos pode salvar. Não podemos esquecermos de que a reforma litúrgica e o pós-concílio coincidiram com um clima cultural marcado ou dominado intensamente por uma concepção do homem como o Criador, o que dificilmente está em sintonia com uma liturgia que é, sobretudo, a ação de Deus e prioridade de Deus, direito de Deus e adoração de Deus. E também tradição, que recebemos aquilo que nos foi dado para sempre. A liturgia nós não a fazemos, nem é nossa obra, mas de Deus. A concepção do homem Criador conduz a uma visão secularizada de tudo, em que Deus com frequência não tem lugar. A paixão pela mudança e a perda da tradição ainda não foram superadas.